Isso. Salve, né? Isso, que a paz do Deus esteja com todos, não é isso? Nós já vai começar. Está todo mundo ouvindo eu direitinho? Isso, está certinho. Não dá para perceber, porque tem muitas perguntas já. Tá certo. Não consigo ver a resposta. Então, vamos começar a nossa conversa, né? Como sempre, fazendo aquele resuminho do que nós falou, da mensagem que nós mandou, né? Desta vez nós falou que a razão, a mente, o ego é tudo a mesma coisa e que ela é criada por Deus de acordo com a atual posição do espírito no mundo espiritual. Disse que toda a razão humana é fundamentada pelo egoísmo. E o Espírito da Verdade nos alerta que é contra o egoísmo que está presente no coração que nós devemos, no coração, buscar libertar-se desse egoísmo. Falei que egoísmo não é algo ruim, mal. É apenas pensar a partir de um eu, buscando que este eu leve alguma vantagem. Isso é o egoísmo que está presente em toda e qualquer formação mental que a razão faça, que a razão tenha, e que é preciso se libertar dele. Isso foi o que nós conversou, o que nós mandou de mensagem. Agora estou à disposição de vocês para responder as perguntas sobre esse tema. Boa noite a todos. Pergunta de MFCF Bracarense. O personagem Razão que eu vivo hoje é exatamente correspondente à minha situação espiritual fora da carne? Sim, é exatamente, vamos dizer assim, é a cópia do que você é fora da carne. Se você hoje, entre aspas, é uma pessoa nervosa, isso é sinal que fora da carne você tem um tipo de nervosismo. E mais, é sinal de que você já estudou sobre a ação desse nervosismo sobre você e já chegou à conclusão de que não deve ser nervosa. Então você vem nervosa para vencer o nervosismo. Lineu Fernandes. Como se desvencilhar das constatações que a razão mostra? Por exemplo, a razão diz que quem não dorme bem à noite, no outro dia amanhece mau humor. Ok, no primeiro momento posso duvidar dessa afirmação e não me abalar tanto. Mas e quando eu não durmo bem e de fato acordo de mau humor? Como não acreditar na razão após ter acontecido o que ela disse que aconteceria? Como vivenciar esse mau humor sem sofrer tanto? Dizendo para você, eu estou de mau humor, estou e daí? Qual o problema de eu estar de mau humor? Que ninguém reclame do meu mau humor, porque eu estou de mau humor. Veja, o desvencilhar não é deixar de ser, é ser e não ser ao mesmo tempo. Eu estou de mau humor, estou, e daí? Sabe, se você quiser mudar isso, você está mudando a sua prova, impossível. Então é você aprender a estar de mau humor, sem estar de mau humor porque está de mau humor.
Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é quando você fala, mas quando ela diz que isso acontece, acontece mesmo. Como se libertar? Dizendo, aconteceu, o que eu posso fazer? Isso prova que ela está certa? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É sempre isso. É sempre trabalhar a não certeza de nada. Porque é na certeza que você passa a viver o que a mente quer. Quando não há certeza, como se fala, esses conceitos, como eu chamei na mensagem, acabam perdendo força e acabam sumindo. Não de uma hora para outra, não no mesmo dia, não da mesma vez, mas com o tempo ele acaba sumindo. Isso é sinal de que você já aprendeu a viver aquela informação com aquele conceito sem se apegar a ele, sem vivenciá-lo. Então, o trabalho é sempre esse. É o trabalho de viver com não sei. Bruno Silva. Amar também seria nos colocarmos a serviço da nossa autoestima? Se colocar, é. Se não se colocar, não é. Veja, o que ficou bem claro nessas 9 conversas que nós já teve e todas as leituras que nós já fez, é que o mundo humano, não importa se o mundo humano que você chama externo ou o interno, o racional, o mundo humano é criado como prova. E não criado por quê, para quê, como, quando e onde. Se você tem autoestima, essa autoestima é sua prova. Se você não tem autoestima, esse não ter autoestima é a sua prova. Então, o que você precisa é aprender a viver com o que você é. E aprender a viver com o que você é, sem ser ou sem lutar para não ser. E daí? É esse o trabalho. Então, veja, qualquer coisa que você fale, o trabalho é esse. O amar é eu cuidar dos outros. Se você cuidar. Se você não cuidar, não é. O outro é dar uma rosa para o outro. Se você der. Se você não der, não é. Amar é aprender a viver com a vida em paz e harmonia. E não viver com a vida criticando a vida ou elogiando a vida. 19. Na mensagem introdutória de domingo passado, falastes, em exemplo, da sensação de posse pelo espírito encarnado. Espírito este que deseja provar seu sentimento de liberdade para com o próximo. Pergunto: o espírito encarnado deve lutar internamente contra essa sensação de posse ou se amar como sendo possuidor, mas não caindo na expectativa de o outro atender aos seus desejos de posse? Ele deve se libertar da posse. Agora, que posse? A posse que está presente no seu pensamento. Veja, você te deu 2 exemplos de posse. Existem mais. Existem pensamentos seus que usam a possessão em outros aspectos. Não importa qual seja o aspecto você não pode mudar. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você, dentro da possessão de outro ser humano, você não queira que o outro ser humano faça isso ou faça aquilo. O que você tem que lutar é contra a posse, e não contra o não querer que ele faça. Ou seja, eu não quero que aquela pessoa faça aquilo. Agora, se ela fizer, fez. Se ela não fizer, não fez.
Eu não quero que aquela pessoa saia hoje. Não quero. Mas se ela sair, saiu. Se ela não sair, não saiu. A possessão não é o querer ou não querer. A possessão é estar preso a querer ou não querer. O querer ou não querer precisa acontecer. A possessão é o domínio, e não a opinião, e não o que você quer ou o que você não quer. O que você quer ou o que você não quer é zelado por Deus, por sendo a sua prova. E é com esse querer ou não querer alguma coisa que você precisa lidar. Então, dentro da sua possessão sobre o filho, você quer que o seu filho vá à escola todo dia. Isso é o pensamento que Deus dá. Isso é a sua prova sobre essa possessão sobre os outros. E para se libertar dele, você precisa aceitar, mesmo querendo que ele vá, aceitar se ele não for. Eu queria que ele fosse, mas ele não foi. O que eu posso fazer? É esse tipo de trabalho que precisa ser feito. Não o impor ou deixar de impor condições. O problema não é impor condições ou não impor condições. O problema é exigir que as condições impostas sejam cumpridas. Isso é o apelo. É isso que transforma, é isso que acaba com a sua paz, é isso que acaba com o amor. Porque quando você está no apego, você está na posse e não no amor. E quando você está no apego, quando você está na exigência do cumprimento, o fato de não fazer zela a contrariedade, zela o sofrimento. Então, é essa luta que vocês têm que ter. Vocês precisam lutar dentro de si para se libertar da exigência que a mente faz a partir das provas que ela mesmo coloca. Então ela diz, não é certo sair. Eu vou mandar aquela pessoa não sair. E aí ela cobra. E agora? Você vai ficar com cara de bobo porque, apesar de você não querer, a pessoa saiu? Tem que reagir, tem que brigar. É aí que você tem que trabalhar. Eu não queria, mas foi. O que eu posso fazer? Sabe, eu não sou dono de ninguém. Ficou claro? Flávio, a relação do espírito com Deus é direta quando o espírito não dá mais atenção para o egoísmo que a mente sugere. Pode-se dizer que, a partir daí, a razão tende a desaparecer ou ela sempre vai testar o espírito? E quando houver o que vocês chamam de encarnação, ela sempre vai estar presente. Por quê? Porque se não houver razão, não há encarnação. Ou seja, não há o que vocês chamam de vida material. O que vocês chamam de vida? Viver, conversar, falar, comer, beber, ir ao banheiro, andar, tudo isso é encarnação. E tudo isso é zelação mental. Não existe no mundo da ação. Aliás, eu já disse lá atrás, viver não é uma atividade física, viver é uma atividade mental, porque a vida é guiada pela mente. Então, se não houver razão, não há vida do jeito que vocês chamam de vida, vida humana. Aí, se você já acabou a encarnação, você já vai ter que se recuperar para poder ir para outra coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Você colocou no iniciozinho, o espírito liberto da razão tem um contato direto com Deus.
Só vou lhe dizer uma coisa, moço. Vocês estão no jardim da infância. Talvez, quando chegar na faculdade, você tenha este contato, lá para o último ano da faculdade. Então, não espere que você vai ter contato com Deus, porque nessa encarnação você conseguiu se libertar da razão. Falta muito chão para todos nós, inclusive eu. Rodrigo, o sentimento está na mente ou no espírito? Se o sentimento está no espírito, como podem haver sentimentos que não são puros, já que o espírito é perfeito? E se o sentimento está na mente, como o espírito pode sentir? Em qualquer alternativa, ou o espírito não pode sentir, ou ele só pode sentir amor. Se todo sentimento, no fundo, for puro, por que temos que nos libertar de alguns sentimentos e de outros não? Como é possível ao espírito se sujar, como você diz, se a mente é separada dele? E caso a mente seja parte do espírito, por que ele precisaria se libertar dela? Tá certo, vamos lá. Vamos por partes, sua pergunta é longa, muito interessante, mas tem que responder por partes. O sentimento está no espírito ou no sentimento? Primeiro vamos entender. Sentimento é uma coisa, emoção é outra. Sentimento é o que o espírito sente. Emoção é o que a razão humana cria e chama de sentir. Sentimento que o espírito sente, só existe um. No universo único, a única coisa que pode existir é amor. Então, o espírito ama. Ponto final. Já a razão cria emoções. O que são emoções? São sentir racionais. Vou tentar explicar isso para você. O humano, a razão humana, sente raiva. O humano, a razão humana, sente desgosto, sente apreensão, sente, como se pode dizer, ansiedade. Tudo isso são emoções e não sentimentos. Ou seja, não são coisas do espírito, e sim coisas da razão. Por quê? Porque nenhuma dessas emoções é completa por si. Toda emoção é ligada a vou falar em conhecimento de língua portuguesa, em um objeto direto e um objeto indireto. Ou seja, você tem raiva de alguém. Por quê? Por causa de alguma coisa. Você tem ansiedade por alguma coisa. Porque a espera ganhar alguma coisa. A razão, as emoções racionais, elas possuem motivações para existir. É por isso que não são sentimentos. O sentimento do espírito é uma energia muito diferente da razão humana, muito diferente das emoções humanas. É uma energia que
Há muito tempo atrás, a FIA dizia que o espírito era uma almôndega pulsante, porque ele recebe energia e emite energia, que é uma almôndega, porque é uma coisa que ninguém sabe o que é. Então, o espírito é uma almôndega pulsante, e o amor é puxar do espírito. Então, não há um amor que seja amar alguém, amar por quê, amar para quê. O amor do espírito, ele não aceita conjugação, ele é simplesmente amar. E a única coisa que eu posso lhe falar sobre esse amar é o fato de você, do espírito, pulsar, receber e emitir essa energia que vocês chamam de amor. Só que ao receber ao trabalhar dentro de si, antes de botar para fora o amor, o espírito pode, e eu não vou saber lhe explicar como, porque não há palavras, pode trabalhar essa energia de uma forma universal ou de uma forma individual, egoísta, individualista. Quando ele trabalha essa energia que ele recebe de uma forma individualista, ele se suja. Quando ele trabalha de uma forma universalista, ele vai limpando a sujeira de quando ele trabalhou como individual. Então, questão de energia, de questão de sentimento, espírito e matéria, é exatamente isso. O sentimento é do espírito, é uma energia que vocês chamam de amor e que o espírito recebe e emite. As emoções são humanas, são racionais, e elas sempre têm objetos e motivos para existir. É isso que separa uma coisa da outra. O finalzinho da pergunta é que ele muda das emoções e sentimentos, por favor. Como é possível o espírito se sujar, como você disse, se a mente é separada dele? E casualmente seja parte do espírito, porque ele precisaria se libertar dela? Tá certo. A mente que você chama aí, no caso dela, está no espírito ou separada dele, é a mente humana. Ou seja, é a mente de povas. Encarnar, viver o mundo de povas, é receber uma consciência, mente, razão, é consciência humana, no caso dos que encarnam no planeta Terra. Então, veja, isso que você chama de mente está dentro do espírito, está ligada à mente primária do espírito. Sabe, ela está dentro, junto. O que você chama de mundo externo, que está acontecendo aí fora, está acontecendo dentro, junto com a mente primária do espírito. Porque é uma razão, algo que está, não tem como você explicar, não pense na razão como um motor, como um aparelho, como qualquer coisa. Esqueça, não pense em forma, porque você não vai entender isso desse jeito. O que você pode entender é que existe, o espírito tem uma mente primária, e junto com essa mente primária, associa-se uma... É difícil, essa palavra para falar disso é muito difícil. Associa-se uma consciência, e essa consciência passa a vigorar, passa a comandar aquele espírito. Então ele está ligado àquela consciência, mas ainda tem raros acessos à sua consciência para saber o que precisa se libertar. Então é um processo meio estranho, mas eu posso meio estranho no sentido de lhe explicar tudo isso, porque não há como. Mas eu posso lhe garantir isso.
A razão humana está na mente primária do espírito. E o espírito está ligado a ela. Agora, a mente humana não existe. A razão humana não existe, é maia. É uma ilusão, é um assar que tem. Então, na verdade, é a mente primária do espírito achando que está ligada a uma outra razão, que cria outras ideias que são completamente ilusórias. Compreendeu? Não. Graças a Deus, louvado seja. Também não compreendi nada. Lucas Caracioli. O senhor já disse, não só na reunião passada, mas diversas vezes, que a melhor resposta para lidar com a razão é o não sei. Porém, estive recordando dos sentimentos relacionados aos gunas e me veio a seguinte dúvida. Agir assim não seria seguir no processo racional, tamas, a indolência? Poderia esclarecer melhor? Poderia. Mas muito fácil. Faça a ação. Então, você agir, você compactuar com a razão. Tamas, a omissão. Tamas não é a não ação, é a omissão. É você achar que não precisa, que não deve, que não está certo, que não é aquilo. Essa omissão. E tem a não ação. Que a não ação não é não agir, mas é agir no sentido de não agir. Quando eu digo não sei, você agiu. Você agiu de uma forma de dizer não sei. Essa é uma ação. Só que essa é uma ação benevolente. Traz em si a benevolência. Por quê? Porque ela não toma partido. Ela não é nem positiva, nem negativa, nem proativa, nem omissiva. É uma ação de benevolente. É isso que ele fala. É isso que Pixija. Pixija, ele diz que você tem que se libertar de rasas e de tamas e viver a benevolência, tratando a benevolência benevolentemente. É isso que ele fala. 19. Domingo passado, ao fazer o Evangelho no Lar, deparamos-nos com a logia 73, Crescei e Multiplicai-vos. Lá fala-se que aqueles que eliminarem a chance de um novo nascimento sairão desta vida devedores e terão de buscar uma nova chance para a sua evolução. Aqueles que saírem? Espera um pouquinho. Começar outra vez. Aqueles que eliminarem a chance de um novo nascimento sairão desta vida devedores e terão de buscar uma nova chance. Aqueles que não eliminarem a oportunidade, eles terão que voltar. Aqueles que eliminarem não terão que voltar. Considerando que a logia está a falar de atos internos, pergunto, aqueles que não têm o desejo de ter filhos devem lutar contra esse egoísmo de não ter filhos, uma vez que todo desejo humano é voltado para ganhar alguma coisa? Você tem que lutar. Se você não tem filhos e você não quer ter, você tem que lutar contra o não querer ter. Mas não é para ter. É para não achar que o certo é não ter. Veja, é sempre isso. A vida se apresentando, de qualquer jeito, não importa o que seja, ela se apresenta. E você se posiciona frente a ela dizendo, eu não quero, mas se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. O moço disse que eu digo que o melhor caminho eu não sei, mas tem outro. E daí? Dane-se. Sabe, eu não quero ter filho, não quero, mas não vou ficar aqui sofrendo com a perspectiva de quem sabe um dia ter filho. Eu não vou, mas não é por isso que eu não vou falar de Deus, eu vou falar de transar. Mas não é isso que a logia diz.
A logia diz que sairão devedores quem não quiser ter filhos. Sairão devedores quem não quiser ter filhos. E sempre, como foi dito acima, o apego a isso. Aquele que for apegado a não ter filhos, que achar que não deve ter, porque uma coisa, Pia, é você não ter filho porque não teve. Outra coisa é você achar, você não ter filho e dizer, eu não quis ter filho. Joaquim, isso eu já entendi, todo mundo já entendeu. Nós estamos falando sobre o que a logia diz. A logia diz que aqueles que eliminarem a chance de um novo nascimento sairão desta vida devedores. Isso, mas veja, eu não falo em Atos e ali fala mundo interno. Continue lendo o que ele fala. Mundo interno. É você dentro de você firmar ponto na convicção de não ter. Porque, veja, você pode querer não ter filho quanto você quiser. Se na hora pular a camisinha, não tem jeito. Mas por que fala que sairemos devedores? Se você estiver apegada a não ter e achar que você não teve porque você não quis, mundo interno, você sai devedor. Sai devedor do quê? Do amor. Você não amou a vida. Você teve prazer na vida, o prazer de não querer ter e não ter tido. Agora, aquele que não tem e que diz, eu não queria ter, mas foi Deus que não fez eu ter, deixe sair sem fazer. Então, sempre há o ato com o mundo interno. Sempre vai ter a presença do ato. E a presença do ato, levando você a compreender que naquela ação, naquele acontecimento, tem postura interna que você precisa tomar conta. É sempre isso. O ato ter que ser sempre citado, Pia, porque não tem jeito, porque o ato é o instinto da prova. Então, esse ato é o instinto da prova. Agora, frente a ele, como eu me posiciono? Então, é isso, é sempre isso. É você não se apegar à ideia que a mente cria. O que vai acontecer por fora, aconteceu. Lineu Fernandes, sobre a morte do menino, tens novas informações? Não. Lucas Ardil. Os conceitos de realidade, casualidade, existência, unidade, totalidade, dentre outros, são sempre usados nos ensinamentos, mas são os mais difíceis de se compreender. O espírito desligado da razão humana, no plano espiritual, também usa esses conceitos para conhecer a vida espiritual? Não. O espírito fora da razão humana, ele não compreende esses conceitos. Isso tudo são conceitos humanos. O espírito não existem conceitos. Deixa eu falar uma coisa para você. O Buda fala que existem os agregados do espírito. Agregado do espírito é algo que se junta ao espírito depois do advento, como o Buda fala. Os 5 agregados do espírito que se juntam a ele depois do advento. Um dos, como se fala, agregado, é a forma. Não existem formas no universo. Veja, essa é outra coisa que para vocês é muito, mas muito complicado entender. Por quê? Porque vocês só sabem viver por forma. Agora, no universo não existem formas. Agora, o que é uma forma? Se a mesa é uma forma, a cadeira é uma forma, a pessoa é uma forma, mas a palavra também é uma forma, seja ela escrita em letra ou ela falada.
Porque o chão toma forma a partir do momento que é percebido. E se a letra é uma forma, e se a forma só existe na encarnação, o espírito não trabalha com forma. O espírito não tem forma. E se o espírito não tem forma, não tem esses conceitos que você fala. Por quê? Porque esses conceitos são resultados da palavra. Tanto assim que cada um pensa uma coisa quando você fala uma palavra dessa. Então o espírito, ele não vive neste mundo de forma. Ele não vive palavras, ele não raciocina, pensa, raciocina história. O espírito não sente selo, o espírito não sente frio nem calor. Nada disso pertence ao mundo dos espíritos. Tudo isso são criações mentais. O espírito tem uma outra vida, tem uma outra coisa, tem uma outras ações, que eu já chamei lá atrás de espiritar. O espírito espiriteia. O humano vive a vida humana, humaneia. Mas a vida do espírito é completamente diferente dos conceitos que vocês têm aqui. E isso é uma coisa que eu chamei a atenção na introdução deste trabalho, dessa conversa de hoje. A razão se expressa através de conceitos, que, como são zelados antes, são, na verdade, preconceitos. Então, se vocês precisam se libertar desses conceitos, se libertar no sentido de não cheio. Por quê? Porque todo o conceito aplicado pela razão, ele vem carregado de significado. Um adeus significa uma coisa, um beijo significa outra coisa, uma justiça significa outra coisa, mas significados que não são universais, que não são espirituais. São significados que são criados por Deus através da razão, para que aquelas palavras que ele também tinha, justamente como forma. Para você ver se você sabe o conceito certo e o outro tem um conceito errado sobre aquilo. Então, volto a repetir, não importa o que seja, você não pode aplicar a ideia humana à informação espiritual. Por quê? Porque toda a sua ideia humana de tentar compreender humanamente algo que é espiritual lhe leva a ficar preso à matéria, ou como diz o Espírito da Verdade na pergunta 15, achando que sabe alguma coisa quando não sabe nada. E isso lhe torna mais orgulhoso de saber. Então, essa é uma outra coisa que precisa se entrar nessa questão de amar. Para amar, eu preciso me libertar de todos os conceitos que a mente traz, de toda a cultura, de toda a sabedoria, e chegar a alcançar o mais puro, o mais alto, não cheio. Porque é nesse puro, nesse mais alto, não cheio, que você vai poder estar a saber alguma coisa. O Limão, acho que está aí. Sempre citei, ele deve lembrar isso, um ensinamento que está no Evangelho do Tomé, onde Cristo diz assim: você receberá tudo
todas as informações. Mas para isso, você precisa se reconhecer filho de Deus, ou seja, espírito. Se você não se reconhecer espírito, não vai saber de nada. E o reconhecer o espírito é não saber nada. Quando eu me reconheço como espírito, eu sei que tudo que me vem à razão humana não pertence a mim, espírito. Tudo. Então, todos esses conceitos filosóficos, culturais, também precisam ser libertados. É por isso que o espírito não tem. Flávio, a mente sempre nos exige atitudes frias ou quentes, mas nunca as mornas, ou seja, o caminho do meio. Como não confundir a paz do caminho do meio com o egoísmo da zona de conforto? O egoísmo da zona de conforto está sempre fundamentado num é bom. Está certo. Viu só? Consegui. A paz que é zelada com motivações. Eu consegui a paz porque fiz aquilo. Viu só? Olha, eu me libertei da mente ali. Toda a paz que é zelada por uma ação declaratória, fundamentada numa, como se fala, num conceito realizado ou não, é uma paz egoísta. Agora, deixa eu só falar uma coisa para você, moço. Como diz no livro do Espírito, como se fala na questão do autoconhecimento, é dito, a razão sempre lhe enrola. Santo Agostinho fala isso. A razão sempre lhe ilude, diz que você está certo. Então, se a razão sempre lhe ilude, eu dou um conselho para você. Não importa qual seja a paz que você alcançou, busque a paz. Liberte-se daquela paz. Não importa qual seja, porque muitas vezes você vai achar que conseguiu e, na verdade, está sendo apenas enganado pela razão. Então, sempre, não importa o que aconteça, diga para você mesmo, não sei. Daí, Dante, estou nem aí. É esse o caminho. Não importa se você está achando que está em paz ou não. Rodrigo, a mente só serve para termos que nos libertar dela, porque a evolução se processa criando realidades para se desfazer delas depois. Qual é o sentido de se criar uma realidade para em seguida se libertar daquilo que se acabou de criar? E se é no sentido de criar uma prova para se libertar de algo a que o espírito está preso, este algo a que ele está preso já não está presente no próprio espírito, porque ele não pode se libertar diretamente, porque ele precisa criar outra realidade para se libertar da primeira realidade em que ele está preso? Perfeita a pergunta. Sua pergunta é a pergunta perfeita que precisa ser feita a cada momento. Por que tudo isso? Não sei, pergunta para Deus. Veja, tem um detalhe muito grande. Aquele que se liberta da mente nunca quer saber por quê, para quê, como, quando, onde. Isso aí é a mente lhe pendendo. A resposta está no livro do Espírito. Acho que é 2,3a, que é quando se fala da escolha das provas. Nas provas seguintes, na pergunta seguinte,
o Espírito da Verdade, o Kardec pergunta, mas Deus não obriga o Espírito a fazer a prova, não obriga ele a isso? E o Espírito da Verdade diz, não obriga. Agora, você vai querer perguntar a Deus por que ele não obriga? Por que ele deixou neste plano? Ou por que não deixou naquele outro? Eu não sei, moço. Sabe, as suas perguntas são perguntas, as suas que eu falo da sua razão, são perguntas de quem está se deixando levar pela razão humana, que está buscando saber, ou seja, você quer comer a maçã. Você é razão humana, não você é espírito. É a sua prova. Nós temos um filho que é o doutor, que nós chamamos de ego investigativo. Isso é o ego investigativo. É o ego que quer investigar, que propõe-se a investigar as verdades, as coisas do jeito que chamam, ele se propõe a investigar para lhe manter peso. E mais, dizendo que se você encontrar a resposta para aquelas coisas, aí você se integra. Aí você começa a fazer. Agora, veja uma coisa. Sabe quem pode dar resposta a isso? Você. Não importa o que eu falo. Se você não acreditar no que eu falo, jamais será verdade para você. Então, se sou eu, se vai precisar de você dizer é isso ou não é isso, eu concordo ou não concordo, para poder acreditar, que resposta você mesmo, dá qualquer uma. Porque pouco importa, sabe, o que a sua razão pensa não vai influir em nada nesse trabalho. É o próprio Deus dizendo para você, afronte Deus, peça satisfações a Deus, por que ele faz isso, por que ele não fez aquilo. É isso que nós precisamos compreender cada vez que nós fica patinando num assunto, buscando mimiuchar, querer saber por que é assim, por que não é achado, o que acontece. Nós só fica preso na mesma roda, fica rodando no mesmo lugar e cachorro atrás do rabo. Eu lembro que eu disse para o moço da floresta, a caminhada, a elevação espiritual, ela começa numa estrada larga, ampla, ou seja, onde todas as perguntas têm resposta. Só que chega um momento que essa estrada vai encurtando, 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 e ela entra numa floresta. E você não tem nem mais estrada, e tem que continuar caminhando. É esse o momento que você chega perto de algum lugar. É quando você não tem mais estrada e você caminha. Quando você não sabe por que está fazendo, para que está fazendo, e faz. Então, ouça bem a sua mente, pense bem, frente a tudo que nós já conversamos, a tudo que Cristo ensinou, a tudo que o Livro dos Espíritos falou, Buda, Krishna, e veja que a sua mente está lhe enrolando dentro de um processo que você não, como dizer assim, você não tem por que questionar, porque esse é o processo, foi o que Deus fez. E como se fala, manda quem pode, obedece quem tem razão. Então entra no jogo e vai jogar, ao invés de ficar discutindo a regra do jogo. Vajiracaya, a sua pergunta ficou um pouco fora aqui do contexto, porque eu não sei a que você está se referindo. Se você puder esclarecer melhor abaixo, eu agradeço. Flávio, o veneno que a mente exala é o egoísmo, pois através deste nos afastamos de Deus. É certo repreendermos nossos filhos quando notarmos o egoísmo neles, ou devemos deixar que eles mesmos aprendam que esse não é o melhor caminho?
Até onde vai o respeitar o direito do outro, quando esse outro são nossos filhos? Excelente pergunta. Faça a primeira, por favor, de novo. O veneno... Você quer que eu fale a pergunta? A pergunta, né? só. É certo repreendermos nossos filhos quando notarmos o egoísmo neles, ou devemos deixar que eles mesmos aprendam que esse não é o melhor caminho? É certo repreender seu filho. Quando repreender. Quando não repreender, não é certo repreender. Não existe certo e errado. O que você fizer é o que tem que ser feito. É o que tem que acontecer. Não é o que tem que acontecer. Não existe essa questão de você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A vida é apresentada pronta a vocês. Você, na verdade, eu já disse aqui que você era o ator de uma peça de teatro. Mas não é bem isso, porque o ator de uma peça de teatro, ele ainda representa. Na verdade, você está sentado numa poltrona, vendo um filme passar na sua frente. O fato de repreender ou não seu filho pertence ao filme, não a você. Você não pode escolher repreendê-lo ou não. Você não pode escolher deixar ele fazer ou não. É isso que você precisa entender. Tudo isso está no filme. Você, sentado na plateia, tem que escolher como você reage sentimentalmente aquilo que está acontecendo, aquilo que está passando. Então não há o que escolher. Agora, e o respeito? O respeito é algo íntimo. O respeito é por dentro. O respeito não tem nada a ver com você brigar, orientar, gritar, sacudir, o que você fizer com o filho. Porque o respeito está por dentro. Então, se você chamar a atenção, você chamou. Se você não chamar a atenção, você não chamou. Mas respeite ele. O que é a resposta? O respeito. Eu falei. Agora, se ele vai fazer ou não, eu não sei. Ele tem o direito de fazer o que ele quer. Ele tem o direito de agir do jeito que ele quer. O respeito é nesse ponto. O respeito não é em você falar ou não falar. Veja, qual a melhor mãe? Aquela que larga o filho num beco sujo ou aquela que tata e papalica o tempo inteiro? As duas. Porque cada uma é a melhor mãe para aquele filho. Aquele espírito que está ali incorporando, nascendo naquela criança, tem um plano de vida. E esse plano de vida que ele tem precisa da mãe que ele vai ter, que ele tem. Então não existe uma mãe melhor e uma mãe pior. A mãe é aquela que faz o que tem que ser feito. Aquela aquele personagem, não vou nem falar espírito, mas aquele personagem que está programado, escrito, idealizado, exatamente dentro do que o filho precisa e do que o espírito que está vivendo aquele personagem precisa. Esse é o mundo. Isso é você, como se falou lá também, você investigar as coisas espirituais, ao invés de você partir de conceitos humanos, que é um conceito mais humano do que orientar filho. Isso é humano. Porque todo pai, toda mãe acha que deve orientar o filho. E todo filho faz o que ele quer. Ou não foi assim com você? A mãe e o pai preocupados, orientados, e você fazendo o que você queria.
Então é a mesma coisa com o seu filho. É esse conceito humano, mãe e pai têm que orientar filho, que você precisa lutar. E lutar como? Lutar para se libertar. Se eu aconselhar, aconselhei. Se eu não aconselhar, não aconselhei. Ponto, acabou. Isso é investigar as coisas humanas, investigar as coisas espirituais para tirar o egoísmo. Porque o egoísmo não está em você orientar ou não orientar. O egoísmo está em você achar que deve orientar ou você achar que não deve orientar. Aí você é egoísta. Você está pensando a partir de você e querendo que você consiga o que você quer. Henrique Júnior. Qual a importância do ego na nossa jornada espiritual se temos que nos desapegar dele? A importância dele é exatamente essa. Ele é importante na sua jornada espiritual para que você se liberte ou não dele. A importância dele é tão grande que sem ele não teria a encarnação, porque ele é a encarnação. Rodrigo. Na pergunta 75A do Livro dos Espíritos, se dá a entender que a razão em si não é o problema, mas o orgulho, a má educação e o egoísmo que a falseiam. Quando você diz para nos libertarmos da razão, você quer dizer se libertar da razão egoísta ou de toda a razão? E mesmo no fim da pergunta, ele diz que a razão dá ao homem o livre-arbítrio. Isso não significaria que, ao se libertar da razão, perderíamos o livre-arbítrio? E se o espírito não tem razão, como ele tem livre-arbítrio? Você diz que no paraíso existe o conhecimento. O problema é comer o fruto dele. O egoísmo é a razão ou o egoísmo é seguir a razão? O egoísmo está na razão. O egoísmo, ele não é uma coisa palpável que você coloca aqui ou tira dali. O egoísmo está na razão. Ele é a base que se usa para todo o pensamento. Então, ele está na razão. Agora, o Espírito da Verdade não fala que existe a razão mal educada e a razão bem educada. Ele fala que a razão é mal educada, egoísta e... eu esqueci agora o que é, não importa. Ele diz que é toda a razão. E que seria melhor, desculpa isso, você pulou, que seria melhor você se guiar pelo instinto que pela razão. Então, veja, ele é contra qualquer razão. Ele não é a favor de nenhuma razão. Ele é a favor que você se guie pelo instinto. Então, ele não faz separações entre razão melhor ou razão pior. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é coisa que você fala... Como é que ele diz aí, filha? O final. A razão dá ao homem o livre-arbítrio. Isso. A razão dá ao homem o livre-arbítrio. Dá ao homem o livre-arbítrio. A ideia de ter um livre-arbítrio. Porque se você me mostrar um homem que tem a liberdade total de fazer o que quiser, sem que o mundo decida o que ele vai viver, eu concordo com você que o homem tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem, ou a ideia de ter um livre-arbítrio, está na razão. É a razão que contém o livre-arbítrio, ou a ideia de ter um livre-arbítrio. Por que só a ideia de ter um livre-arbítrio? Porque o ser humano decide sair daqui e ir até a esquina.
chega no meio da rua, um carro passa por cima. Cadê o livre-arbítrio dele? Chega no meio da rua, um raio cai em cima dele. Cadê o livre-arbítrio dele? O homem decide que vai fazer isso, vai ser aquilo outro, e quando vê, não realiza nada. Então o homem não tem. O homem perderia o livre-arbítrio se ele se libertasse da razão. Por quê? Porque o suposto livre-arbítrio, que não existe, está na razão. Esse é o segundo detalhe. O terceiro detalhe, você me pergunta como o espírito tem livre-arbítrio se ele não tem razão. Porque o livre-arbítrio do espírito não precisa de razão. Como nós falamos hoje aqui, o livre-arbítrio do espírito não é em cima de palavras, não é em cima de atos. É outra coisa. Ah, Joaquim, então explica que outra coisa é essa. Como eu posso explicar? Se o Espírito da Verdade diz para você que o Espírito, para o ser humano, para a razão humana, é nada. Como é que eu vou lhe explicar como é o nada? Ou como é, o que é que o nada faz? E como o nada exerce um livre-arbítrio que ele tem? Impossível, né? Impossível. Ele termina a pergunta, o egoísmo é a razão ou o egoísmo é seguir a razão? O egoísmo está dentro da razão. A razão, o pensamento, ele é embutido de egoísmo. Por quê? Porque a razão é formada a partir das verdades acreditadas por um eu e usadas de tal forma que esse eu ganhe alguma coisa. Lucas Vardil. No trabalho de não acreditar no que é proposto pela mente, existe o risco de estarmos escondendo sujeira debaixo do tapete, evitando tomar contato com certas emoções? Não sei. Não tem jeito de você saber. Só vai saber se você está escondendo alguma coisa debaixo do tapete se você fizer. Então tente fazer. Sabe, tem uma conversa que nós fez há muito tempo atrás, muito tempo atrás, que o nome é ousar. Se você não ousar fazer nada, nada será feito. No sentido de mundo interno. Nada acontecerá. Sabe, a razão humana, ela cobra de vocês, ela cobra um chão firme, uma certeza, sabe? Isso é o próprio egoísmo, é o não querer perder. Eu só vou aceitar fazer lixo se você me garantir que no final vai dar certo, que no final eu vou alcançar, que veja a presença do egoísmo, veja eu querer ganhar alguma coisa. Então, se a sua mente está jogando para você, olha, será que tem algum risco de no final você está só escondendo a emoção? Você diga para ela, não sei. Se eu não tentar, eu não vou conseguir. Então eu vou tentar. Eu não vou tentar e vou aceitar o que a mente falar e nada, nem ninguém, desculpa, vai poder lhe criticar. Porque o único que critica é a mente. Então só mentes vão criticar você, não espíritos. Lineu Fernandes. Qual a causa principal da energia negra que envolve o planeta? É a ausência de amor a Deus e ao próximo ou é devido ao sofrimento causado pelo medo do vírus? O sofrimento causado pelo medo
medo do vírus é o não amor a Deus e ao próximo. Então é a falta do amor, mas é o medo, mas é o medo causado pela falta do amor. Se tivesse o amor, não teria problema. Lucas Vardil. Minha pergunta diz respeito ao período em que se está encarnado. Sempre que vivemos como realidade o que é proposto pela mente, mais verdades são arquivadas na memória? Quando fazemos o trabalho de libertação, o que acontece com a memória? Os conceitos vão se universalizando ou simplesmente vão perdendo a força? Grande pergunta, moço. Vou começar falando para você uma coisa. Um ensinamento do Kismo. O verdadeiro sábio não tem nenhum lugar para guardar seus mantimentos, senão a sua própria barriga. Mantimento, neste caso, é emoção. Até a parte humana da coisa. O verdadeiro sábio não guarda nada na cabeça. Ele usa cada coisa que pichijar naquele momento. E isso é fundamental. Por quê? Porque não existe memória inocente. Vou tentar explicar isso para você. Não existe memória inocente. Toda memória que você tenha, seja de algo que aconteceu há 1 minuto ou há 50 anos, é carregada, analisada a partir de conceitos, preconceitos. E quando a memória é analisada pelo preconceito, ela vem carregada daquela emoção, daquilo que aconteceu, ou seja, do conceito que você tem de culpa. Então, veja, se você hoje encontrar uma pessoa que você conheceu há 50 anos, você sempre terá aquele conceito que você teve sobre aquela pessoa há 50 anos atrás, presente hoje. Mas será que nesses 50 anos ela não mudou? Será que nesses 50 anos ela não se tornou outra pessoa, não pensa diferente, não age diferente? Então, veja, isso é memória. Eu sempre digo que não existe memória do passado. Por quê? Porque quando você lembra do presente do passado, você coloca na memória, no que é lembrado, os conceitos de hoje. Então, aquilo torna-se uma memória, não uma memória no passado. Então, você não tem como guardar a memória. O que você guarda, que aí é o que você me perguntou, são conceitos sobre alguma coisa, sobre alguém. E esses conceitos, quando vem com isso que você chama de memória, que não é, está acontecendo agora, Deus está criando agora, mas o conceito está lá dentro, quando você cria esse conceito, quando você aceita o conceito, o julgamento que a mente faz agora de alguma coisa, isso fica guardado, isso futuramente será usado como preconceito. Quando você começa a trabalhar a libertação, eu não sei se fez isso, eu não sei se é aquilo, eu não sei como é, eu não sei o que é, não sei no que é. Quando você começa a trabalhar o não sei, esses conceitos não se formam.
Então, não é que você vai deixar de ter memória, porque a memória, se precisar ser criada, vai ser criada. Criada agora, no agora. Agora, não vai ter preconceito para escutar isso. É isso que o Krishna quis ensinar quando ele diz que o verdadeiro sábio usa o que tem no momento, e não deixa o que tem no momento zelar o preconceito, um conceito que será usado depois como preconceito. Jean-Jacques. A vivência da vida encarnada, de uma forma como espírito que somos, não poderia soar como fuga da prova ou deixar de ser um elemento integrante da causa geral do universo? Estaríamos interferindo no faça-se de Deus? Como é? Vou repetir. A vivência da vida encarnada, de uma forma como espírito que somos, não poderia soar como fuga da prova ou deixar de ser um elemento integrante da causa geral do universo? Estaríamos interferindo no faça-se de Deus? Ninguém pode interferir no faça-se de Deus. Porque o faça-se de Deus é Deus diz, faça e a coisa se faz. Então ninguém pode interferir. Você conviver como espírito nessa carne não seria fugir. Peraí, antes. Como fala da função do universo. Não, você não pode fugir da função do universo, porque você não pratica a função no universo. Quem pratica é a mente, é a razão. É ela que é o faça-se de Deus, que é o instrumento do universo. Terceiro detalhe. Se você conseguisse viver como espírito, você não estaria vivendo a vida humana, estaria vivendo a vida espiritual, por dentro. Mas enquanto estivesse encarnado, ou seja, enquanto você estivesse ligado ao ego, o ego continuaria vivendo do jeito que tiver que viver. Então não gera problema nenhum, pelo contrário. Você acende uma lamparina para colocar no alto do morro para ajudar os outros. Oliveira Júnior, a dualidade de Gaia é criada como expiação para exercermos o nosso livre-arbítrio? A dualidade de Gaia não existe. Ela é apenas uma ilusão. Ela pertence à força de Maia. Sabe? Vamos só fazer um exercício. Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem sim ou não. Não precisa responder aqui, respondam na cabeça. O céu é preto? Sim ou não? Respondam na cabeça. Se você respondeu sim, o céu é preto, você respondeu não? Não, você respondeu sim. E se você respondeu sim, o não existe? Não. Então não há dualismo. Só houve o sim. Se você respondeu não, o céu não é preto, não existe o sim. Então não há dualismo. É isso que vocês precisam entender. O dualismo, para existir, ele precisaria existir as duas coisas ao mesmo tempo. O sim e o não. E é impossível existir o sim e o não ao mesmo tempo. Quando há não há sim. Quando há sim, não há não. Então, o que existe é a ideia de haver um não. A ideia de haver um dual. A ideia de haver o outro lado da moeda. Mas não há o outro lado da moeda. O que existe é a ideia de existir. Isso chama-se mundo das possibilidades. É possível que eu tivesse respondido não, mas não respondeu. Então não é possível que você tivesse respondido.
E se você responder agora, o Xi acabou, tá? Não tem dual também. Então, a dualidade, toda a ideia da existência de uma dualidade, não pode ser ou pode não ser, só existe como polo. E só existe através da razão humana. Para o espírito, o que existe é um agora, com tudo que está presente naquele agora. Por isso não há dual. Não há nada. Tudo que não está presente no agora do espírito não existe para ele. Gileno Cardoso. Na maior parte do dia, sinto que vivo dentro de uma realidade ilusória criada pela minha consciência, sem querer mudar a realidade alheia e sem me incomodar quando o outro quer mudar a minha realidade. Quando a razão toma conta de mim, ela quer mudar a realidade do próximo. Passo a defender a minha com unhas e dentes. É natural que seja assim quando o ego entra em cena nos acontecimentos do dia a dia? Sim, essa é a sua prova, essa é a sua vida. Veja, cada um tem uma vida, cada um tem uma experiência, cada um tem acontecimentos, cada um tem conceitos, cada um é uma individualidade. Cada razão. Cada razão é uma individualidade. E é uma individualidade escrita exatamente de acordo com a necessidade do espírito. Veja, o que cada razão é, o que cada razão pensa, o que cada razão acredita, vamos dizer assim, eu vou falar nesses termos que você conhece, é uma receita médica. É um remédio que cada um precisa, diagnosticado pelo doutor do universo. Sabe, se você é nervoso, você tem que se libertar da ideia de ser nervoso, de se desapegar da ideia de ser nervoso. Se você é bonzinho, você tem que se desapegar da bondade. Agora, se você vive com a ideia de que você é a razão que está criando, que o outro, que não, você tem que se libertar de tudo isso. A tudo responda, não sei. Carla Meneghetti. É sempre ser imparcial, sem lado, usar o e daí para tudo. Não sei de nada mesmo, e daí? Com a emoção, depois do não sei, para ela a emoção, vem mais o quê? Sempre se tira um pensamento, vem outra coisa. Volta outra. É prestar atenção no que se pensa o tempo todo? Já diria que isso, né? Os passarinhos têm seus ninhos, a raposa tem suas tocas, mas o ser humano não tem aonde esconder, aonde deitar sua cabeça. É o tempo inteiro. Agora você me pergunta, depois do não sei o que vem. Me diga, responde aí para você mesmo. Quando você está fazendo uma prova e você acaba, responde a uma questão, o que vem depois? Você vai fumar um cigarro, vai no banheiro, vai tomar um suco, ou responde a pergunta seguinte? Então tem que vir um novo pensamento. É a pergunta seguinte da sua prova. Rodrigo, espírito e sentimento são a mesma coisa? Não! O espírito, o máximo que você poderia dizer de espírito, segundo o livro dos espíritos, que o espírito é inteligência. Só que se você disser que o espírito é inteligência,
Depois, mais na frente, o Espírito da Verdade vai dizer, aliás, que o Espírito é o princípio inteligente, né? Mais na frente ele vai dizer, o Espírito tem inteligência. Então, ele é o princípio inteligente, mas não é uma inteligência. Dá para entender isso? Não. Então, esquece que é Espírito. Lucas Vardil. Você disse que temos raros acessos à mente primária para sabermos o que temos que libertar. Poderia falar mais sobre isso? Não, eu não falei que você tem acesso nenhum à mente primária. Quem tem é o Espírito, não você. Você é a razão. Quem escreveu essa pergunta foi o ego, foi a razão, foi o ser humano, não o Espírito. O Espírito não sabe escrever. Então você não tem acesso à mente primária. Quem tem é o Espírito. Zé Paulo. O que é se libertar do sátiva pelo sátiva? É exatamente o que eu falei. Não sei. É você se libertar da mente por amor ou amor a você. Eu não sei. Porque o outro eu sei, o outro eu não quero saber. O Rasas eu não sei, o Tamas eu não quero saber, e o Chátiva não sei. Pode ser, pode não ser. João Marcos. Deixa eu só falar uma coisa. As pessoas que estão pedindo, estão falando sobre Chátiva, Rasas e Tamas, se tem um trabalho que nós fez, depois você até deixa para colocar no ar, chama-se Um Minutinho de Atenção, da sua atenção. Ok. Fala exatamente disso. João Marcos. Comigo acontecem alguns eventos nada normais. Frequento uma religião que conversamos com pretos velhos. E lá disseram muitas coisas, como, por exemplo, que eu sou um espírito nobre. Se eu acreditar nisso, é egoísmo? Sim, é claro. Toda certeza que você tem nessa vida, não importa o que seja, vamos dizer assim, comer o fruto da árvore do conhecimento. É saber. E o saber sempre é usado pelo egoísmo. Lá você conversa com o preto velho. O preto velho fala mentira para você lá? Não sei. Fala a verdade? Também não sei. O preto velho diz que eu sou espírito nobre. Louvado seja Deus. Se eu for, fui. Se eu não for, não fui. Eu não vou viver andando no alto do salto, porque eu sou espírito nobre. Ele disse, tá bom, louvado seja. Eu não tenho falta de crédito nele, mas também não vou me apegar ao que ele fala. Por quê? Porque mesmo que os preto velho falam, e eu já falei muita coisa nesse gênero, é boba. Acabou. Miguel Henrique. Por que espíritos sem carne continuam vivendo como na época em que estavam encarnados? Ou seja, com os mesmos trajes, mesmas ocupações, etc.? Porque estão ligados à mesma razão. Não existe carne. A carne é criada pela razão. Encarnar não é vir a carne. Encarnar é ligar-se a uma razão humana. Gente, eu vou pedir a gentileza que vocês não ficarem com conversas particulares, porque demora para eu achar a próxima pergunta, e aí vai diminuir a chance de Joaquim estar respondendo. Por favor, vamos deixar só as perguntas. Léo, achei muito legal o tema Aprendendo a Amar. Evoluir para dar lugar a outro, para que outro espírito possa encarnar. Sim, exatamente isso. Isso está na primeira questão no Adulto Gita, que o desejo da elevação espiritual é dado por Deus.
para que você evolua, não para você ganhar uma evolução, mas para você dar uma oportunidade a outro ocupar o lugar onde você esteve. Silos Flávio. Mesmo reconhecendo que somos espíritos, como se libertar dessa identificação da mente primária do espírito? Não acreditando no que a mente, na razão fala. Só isso. O trabalho todo é este, é você se libertar da razão, deixar de ser humano. PG Silva. Junto à analogia do caminho todo coberto de mato, como podemos aproveitar este agora para nos aliviarmos um pouco do mato que nos dificulta o caminhar? Libertando-se do entender, libertando-se do compreender, libertando-se do querer saber, libertando-se do querer saber como se livra do mato. Quando você se liberta do como você se livra do mato, ou seja, para de acreditar nas perguntas que perguntam por que Deus não escolheu outro sistema, nas perguntas que perguntam por que o Espírito faz isso, na pergunta que pergunta por que aquilo é desse jeito. Quando você se liberta disso, você encontra um caminho. Vajirakai. Repetindo a pergunta que não havia entendido. Obrigada, viu? O que devemos fazer quando a mente nos dá a ideia de que entendemos o que você ensinou? Diz para você mesmo, eu não sei se eu entendi. A mente criou um entendimento. Não fui eu que entendi. Eu não sei se é isso. Eu só sei que eu não sei. A hora que você, sabe, veja bem, tem a frase do Sócrates, né, o filósofo, que é muito interessante. Penso, logo existo. Se eu paro de pensar, eu deixo de existir. E deixo de existir como humano. Passo a existir como espírito. Então, se eu penso e existo, eu vou parar de pensar para existir. Como você não pode parar de pensar, você só pode parar de não se apegar ao pensamento, não se guiar pelo pensamento. E isso vale para tudo, inclusive para o que a sua mente, a sua razão está guiando e dizendo que Joaquim está falando. É só isso. Não sei. Ah, você entendeu bem isso? Não sei. Ah, que sim, sei lá. Vamos ver. Porque quantas vezes vocês acharam que tinham compreendido uma coisa, saiu dali e começaram a fazer completamente diferente? Leonardo Costa Braga. Então estamos, na verdade, brigando com Deus o tempo inteiro, seja no humano ou no espírito, e inventamos a barganha da evolução espiritual para fingir que ora vivemos o amor e ora não, mas no fundo continuamos brigando com Deus porque queremos ser deuses. Para que então este conhecimento todo milenar, se é no coração de Deus que vamos apenas descansar? É na hora que com este conhecimento milenar todo que você fala, só leva você a entender uma coisa. Você só tem que ir para o coração de Deus. O que esquece. É exatamente isso que você falou. Fia, lê de novo só um pedacinho, eu peço para falar. Então estamos, na verdade, brigando com Deus o tempo inteiro, seja no humano ou no espírito, e inventamos a barganha da evolução espiritual para fingir que ora vivemos o amor e ora não? Aí, você já reparou que todo ensinamento espiritual, todo, de qualquer mestre, é traduzido, analisado, conscientizado a você, pela sua razão, como o instrumento para ganhar alguma coisa.
todo ensinamento objetiva você, traz embutido na sua razão a ideia de ganhar alguma coisa com a prática dele. Inclusive a tal da elevação espiritual que os espíritas e espiritualistas vivem buscando. Nada mais é do que o ganhar. O que é o céu, o que é o inferno? É uma recompensa e um castigo. A mente humana sempre trabalha, junta um ensinamento humano, junta o ensinamento de um mestre ao possível ganhar. E condiciona ele como obrigatório e diz para você, se não fizer, vai perder. Sabe, eu mandei um recado para o moço outro dia, e uma das coisas que eu disse para ele é uma coisa que vai assustar vocês. Sabe que não existe karma negativo? Sabe que não existe castigo? Sabe que não existe karma positivo? Existe karma. O positivo e o negativo é a relacionamento que ela anexa aos ensinamentos espirituais para lhe gerar obrigações e necessidades, que nós já conversou aqui. Não existe mais. Todo fundamento com relação ao mundo espiritual é fundamentado na barganha, no ganhar. Dê isso para Deus que você vai ganhar aquilo. Faça aquilo que você vai ganhar aquilo. O próprio ensinamento do Buda, que é um ensinamento completamente desmaterializado, ele é feito para você ganhar a felicidade. Ele é trabalhado pela mente e pela razão, dentro daquilo que a razão chama de budismo, para ganhar alguma coisa. Ganhar o nirvana, ganhar a felicidade. Quando o próprio Buda disse, é para você aprender a viver com sofrimento. Sem sofrer. Agora, sem sofrer não é ser feliz. Todo o ensinamento do Cristo foi jogado em cima de vocês pela razão. Eu não estou culpando ninguém, tudo é razão. Foi jogado em cima de vocês como um passaporte para ganhar a felicidade, para ganhar o reino do céu. E se você não fizer, vai para o inferno. É isso que vocês precisam entender. Quando você pode abrir as perguntas de hoje, é a 593 e a 594, né? Porque nessa nós vamos falar a resposta, viu? Não, é 914. Isso, 914, então 915. Eu vou querer só que você mande um oi para uma pessoa que é a última coisa. De 915. 915 do Livro dos Espíritos. Isso. Está na mensagem. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Então não é essa, é a outra que ele diz, investigai as coisas espirituais. Instruí-vos nas coisas espirituais. Então é a 900 e é uma antes, né? Dentre os vícios, que ele acaba dizendo, instruí-vos nas coisas espirituais.
Veja, se não é... Não foi nenhuma delas da mensagem, né? Porque na mensagem foi 913, 14, não fala isso. Então, vamos, depois de aça e coloca. Na verdade, diz assim, instruímos sobre as coisas espirituais. Este é o grande problema. Vocês pechinjam para se libertar do egoísmo, instruir-se sobre as coisas espirituais. Mas, para se instruir sobre as coisas espirituais, vocês precisam se libertar exatamente disso aí que você falou, o sistema de barganha com Deus. É 914, agora achei. É 914, né? Então leia esse pedaço. A pergunta ou a resposta? A resposta. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Isso. Vocês precisam se instruir a respeito das coisas espirituais. Mas o grande problema é que você precisa se instruir das coisas espirituais liberto dessa barganha. Liberto do fazer para ganhar. Liberto do não fazer para ganhar. Liberto do medo de perder. Esse é o grande problema. O caminho que está na resposta do Espírito da Verdade que nós leu e que nós conversou para esse assunto, bem, instruímos sobre as coisas espirituais. Só que o grande problema é que vocês se instruem nas coisas espirituais para ganhar, para fazer uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer isso, eu vou me entregar ao não sei. Mas será que eu não estou escondendo nada debaixo do tapete? Olha, Deus, eu vou fazer isso, eu vou ganhar a paz. Como é que vai ser o meu minuto seguinte? Esse é o problema. Todo o ensinamento espiritual, o ensinamento milenar ao qual você se colocou, ele foi deturpado pela razão através de uma barganha com Deus. Ou seja, o próprio egoísmo. Os ensinamentos espirituais foram trabalhados pelas mentes dentro do egoísmo. Ou seja, colocando eles como instrumento para ganhar alguma coisa. E quando você pratica alguma coisa querendo ganhar alguma coisa, você não fez nada. É isso que vocês precisam entender. E é isso que nós vamos conversar daqui para frente. Chega de falar de razão, chega de falar de mente, vamos conversar, e aí nós vamos, no final de semana, mandar mensagem, vamos conversar para nos instruir sobre as coisas espirituais, mas retirando essa barganha que está embutida em todo e qualquer ensinamento. Todo e qualquer ensinamento que a razão lhe traga, ele sempre coloca, faça para ganhar. Cuidado, precisa fazer para não perder. Nós precisamos se libertar dessa barganha. Então é isso que nós vamos fazer. A Fia quer que dê um alô para quem, filha? Eu vou ler 2 mensagens da pessoa. Marque Sage. Pai, manda um salve para mim, mas eu não sei onde estou nem quem eu sou. Como posso me reverenciar ou localizar? Pai, eu estou aqui, mas não tenho capacidade de fazer perguntas. Sou meio fraco das inteligências. Porém, acho que estou entendendo muito o que você diz. Sim, porque você está entendendo sem entender. A maioria está querendo entender, entendendo. E quem entendeu, não entendeu nada. Porque chegou a um cheio. Esse é o seu salve? Esse é o meu salve. Ele está não entendendo, e ao não entender, ele está entendendo. Bom, então terminamos por hoje.
Da minha parte, boa noite e obrigada a As todos. perguntas de este vai anotar, né? Não tem? Então tá certo. É isso que nós fez. É isso que nós vai fazer. O que nós vem buscando é encontrar um caminho para poder libertar, como eu disse no aviso, libertar o amor que está dentro de você. Isso que nós vem taçando. E a partir da terça-feira que vem, da outra semana, nós vai começar uma nova caminhada nesse caminho do limpar. Limpar as sujeiras que não estão deixando o amor vir para fora. Na mensagem do final de semana, que eu acho que vai ser antes, vamos ver, nós vamos falar com mais calma, tá certo? Entrou uma pergunta do Jean Jacques. Jean Jacques, Joaquim responde durante a semana. E onde que Firmino coloca, Joaquim? Não sei. No www, né? Em qual parte? E como se fala? E é do grupo, hoje manda no grupo, né? O Joaquim disse que você sabe onde que coloca, Jean, porque eu não participo dessa parte, tá bom? Então, o pessoal falando, agradecendo, falando alô, Ivanel, do Rio, Marcos Henrique, Cíntia, todos os nossos grandes amigos. Boa noite, gente, obrigada. Que vocês fiquem na paz do Deus, não é isso? E nós mandamos a mensagem e nós vamos começar, assim, vamos dizer assim, se organizar para a próxima terça. Tá certo? Que a paz do Deus esteja com vocês, viu? Graças a Deus.